Pare de cair. Bom, olá, é um prazer estar aqui falando sobre meu livro Pare de Cair. Meu nome é Paula Cavalcante, eu sou fisioterapeuta e profissional de educação física. O meu doutorado foi pela Unifesp, com parte da pesquisa realizada na Alemanha. Bom, eu atuo há muitos anos com o público idoso, especialmente na prevenção de quedas e na reabilitação funcional. E durante os meus atendimentos, algo sempre me chamou a atenção, que as quedas eram vistas e ainda são como algo normal da idade. Mas a gente sabe que elas não são, elas não podem ser consideradas como algo normal da idade. Bom, além disso, eu percebi que as informações que encontramos por aí, elas são fragmentadas e muitas vezes difíceis de entender, principalmente para a própria pessoa idosa. Então, foi daí que nasceu o livro Pare de Cair. Ele tem o propósito de reunir o que há de mais importante na prevenção de quedas, de uma forma simples, prática também, porque tem bastante atividade prática e baseado em evidências científicas. E eu quero aproveitar aqui, gostaria também de acrescentar que o prefácio do livro ele foi escrito pelo Dr. Alexandre Bussi. Ele é professor e gerontólogo, é professor da USP, né? É geriatra e gerontólogo, e ele é da Faculdade de Medicina da USP, como eu falei, é coordenador da minha última pós-graduação em gerontologia e empreendedorismo do Hospital Sírio-Libanês. Então, o prefácio está muito legal, vale a pena dar uma olhada. Outra coisa que eu queria acrescentar é que o livro ainda conta com a colaboração da médica nutróloga doutora Morgana Wakeed. Ela escreveu capítulos sobre nutrição e ela compartilhou várias orientações práticas e seguras para as pessoas idosas. Por que as quedas são tão graves para os idosos? Eu quero começar falando sobre estatística, né? Então, hoje, as quedas são as principais causas de internação e perda de autonomia entre as pessoas idosas no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, um em cada quatro idosos com mais de 65 anos, eles sofrem pelo menos uma queda por ano. E esse número quase dobra após os 80 anos. Então, se a gente olhar também a nível mundial, né, a situação também é bem preocupante. Cerca de 3 em cada 10 pessoas idosas caem todos os anos. E entre as causas, eu quero destacar aqui duas, as principais. A primeira é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E a segunda é a síndrome geriátrica chamada fragilidade. A fragilidade é quando o corpo perde a capacidade de reagir a pequenos estresses de forma adequada, como uma infecção, um tropeço ou até uma mudança de rotina. Então, essas duas condições, a sarcopenia e a fragilidade, reduzem a força, o equilíbrio e a mobilidade, deixando o corpo mais vulnerável e a pessoa idosa mais exposta a acidentes no dia a dia. E a combinação, se a gente combinar sarcopenia e fragilidade, ambas, né, estão entre as principais causas ocultas das quedas, mesmo naqueles idosos aparentemente saudáveis. Mas ambas condições, a boa notícia é que elas podem ser prevenidas e combatidas. E como fazemos isso? Com exercícios físicos, alimentação adequada e acompanhamento profissional. E por que que essas quedas são tão perigosas, né? Eu vou primeiro destacar as fraturas, né? As fraturas, principalmente do quadril. E essas fraturas, elas exigem longos períodos de recuperação, com perda significativa da força muscular. E por isso, as fraturas costumam marcar início de um declínio na autonomia e na funcionalidade. Mas o impacto das quedas, ela vai além de fraturas, né? Além da parte física. A queda ela traz medo, traz insegurança, isolamento e dependência. Então, após uma queda, mesmo que não ocorram grandes consequências físicas, e às vezes não ocorre nenhuma, vai acontecer
assim, o idoso, ele pode, de uma queda, se ele for um idoso saudável, ele pode virar um idoso frágil em decorrência daquela queda. Como enfrentar o medo de cair? O medo de cair, ele é uma das maiores barreiras que encontramos. O medo faz o idoso evitar o movimento, né? E essa falta de movimento, o que que vai acontecer com isso? Vai levar à perda de mais força e mais equilíbrio, e vai aumentar ainda mais o risco de novas quedas. Ou seja, é um ciclo vicioso e bastante perigoso. Então, superar esse medo exige acolhimento, paciência, estímulo gradual. E na fisioterapia, né, nós fisioterapeutas, nós trabalhamos com exercícios progressivos, que ajuda a pessoa idosa a recuperar a confiança no próprio corpo. Além disso, o acompanhamento psicológico tem um papel fundamental. Ele ajuda a lidar com a ansiedade, com esse trauma pós-queda e a reconstruir a sensação de segurança. Então, no livro, eu explico que vencer o medo é tão importante quanto fortalecer os músculos. Então, cuidar da mente também faz parte do processo de envelhecer com autonomia. Dicas para evitar o tombo. O livro menciona várias dicas, né? Mas eu vou citar apenas algumas, tá? A primeira dica é fazer algumas mudanças dentro de casa. Então, por que isso é importante? Porque a maioria das quedas, estatisticamente, a gente verifica que a maioria delas acontece dentro de casa, ou no banheiro, ou na cozinha, ou nas escadas. E pequenas adaptações já fazem uma diferença enorme, como remover os tapetes soltos, melhorar a iluminação, instalar barras de apoio. Então, aquele caminho que a pessoa faz da cama até o banheiro à noite, né? Vamos observar, será que está bem iluminado? Será que tem barra de apoio? Então, muitas pessoas idosas caem à noite, né? Enquanto vão ao banheiro. E o livro, além de falar sobre as mudanças, adaptações que devem ser feitas dentro de casa, ele fala também sobre quais são os cuidados que a gente deve ter fora de casa, tá? Então, tem várias dicas também, inclusive fala sobre a escolha de calçados adequados, que pode parecer simples, né? Ah, é um tema bobo, nada, mas não é. Tem pesquisas que mostram que quando o calçado não é adequado, aumenta e muito a chance de cair. A segunda dica é fazer exercícios físicos. Acredito que seja um dos fatores mais importantes aí, uma das dicas mais importantes, porque a falta de força e equilíbrio é uma das principais causas de quedas. Então, exercícios como sentar e levantar da cadeira, subir degraus ou caminhar em linha reta ajudam a recuperar a estabilidade e a confiança. E o melhor, né? Eles podem ser feitos em casa, então não é necessariamente obrigatório que a pessoa saia, vá numa academia. Elas podem fazer exercícios simples em casa. E no livro existem tabelas, né, com sugestões de exercícios de força, de mobilidade e equilíbrio. E tem ilustrações, então a pessoa pode entender como executar aqueles exercícios. E tem três níveis de dificuldade: tem para iniciante, para pessoas que estão no nível intermediário e no nível avançado também. Bom, a terceira dica é a nutrição adequada, né? Como eu comentei, né? A doutora Morgan Waked, que fez essa parte, né, do livro, ela que escreveu, ela compartilhou várias orientações práticas e seguras de nutrição específico para a pessoa idosa. Então, esse capítulo sobre nutrição mostra a forma mais eficaz de combater a sarcopenia é combinar uma alimentação adequada com exercícios de força. Então, a nutrição é muito importante junto com o exercício para combater a sarcopenia. A quarta dica são as tecnologias de segurança. As tecnologias, hoje, elas são grandes aliadas, como, por exemplo, os relógios e as pulseiras que têm detecção de quedas e ainda avisam, né, para as pessoas indicadas, né, um familiar ou um cuidador, sobre algum evento que está acontecendo.
E além de relógios e pulseiras, existem outras tecnologias, né, que são comentadas no livro. E esses recursos tecnológicos, eles aumentam a segurança tanto dentro quanto fora de casa e agilizam o socorro quando algo acontece. Então, é bem interessante porque as pessoas idosas, quando usam esse tipo de tecnologia, elas se sentem mais seguras, com mais confiança e mais tranquilidade, assim como também os familiares e os cuidadores, né? É bem interessante esse tema do livro. Bom, a quinta dica é sobre a revisão de medicamentos. Muitos medicamentos usados, né, pelas pessoas idosas, elas podem causar tonturas e desequilíbrios. Por isso, é importante que seja revisada, que haja uma revisão pelo médico, né, de tempos em tempos. Então, às vezes, o que foi indicado alguns meses atrás pode não ser necessário agora, ou pode ser ainda que precise de ajustes. Então, é importante, a avaliação dos medicamentos. É importante também, uma coisa que eu queria destacar aqui, é a chamada polifarmácia, que é um termo que muita gente não conhece, né? A polifarmácia é um dos principais fatores que aumentam o risco de queda. Então, o que que é polifarmácia? A Organização Mundial da Saúde definiu polifarmácia como o uso de 5 medicamentos ou mais. Então, aquela pessoa que toma um para pressão alta, outro para diabetes, osteoporose, colesterol, aí tem uma coleção de 5 medicamentos que ela toma diariamente. Esse tipo de polifarmácia, né? Esse tipo de ação, que é tomar vários medicamentos ao mesmo tempo, é um dos principais fatores de risco para as quedas, né? É, Acompanhamento profissional é a sexta dica, e aí é importante, principalmente para quem é polifarmácia, né? Tem que verificar de tempos em tempos se pode eliminar um deles, ou se pode modificar, substituir o medicamento por um outro, sabe? Então, principalmente quem é polifarmácia, tem que ter acompanhamento com muita regularidade. E falando de acompanhamento profissional, nada substitui o olhar de um profissional da saúde. Então, acompanhamento com médicos, não só com médicos, mas fisioterapeutas, nutricionistas, né? Vai garantir para a pessoa idosa um plano de prevenção que seja individualizado para ela e bastante seguro. Além disso, olha que interessante, né? É o profissional da saúde que vai verificar se a pessoa está tendo mudança na força, mudança no equilíbrio ou na mobilidade. Por que que isso é importante? Porque aí dá para agir rápido antes que isso vire um problema maior, né? A importância do acompanhamento é isso. A segurança física gera autoconfiança emocional. Primeiro é importante dizer que quando o idoso ele se sente seguro, ele volta a sair de casa, volta a caminhar, encontrar os amigos, participar da vida. E essa confiança, ela muda completamente o dia a dia, né? Melhora o humor, melhora o sono. Inclusive, o sono é um dos temas também que consta no livro. Melhora apetite, melhora raciocínio. Então, a segurança física gera uma autoconfiança emocional. Então, é essa autoconfiança que vai sustentar a autonomia e a qualidade de vida. Então, no final das contas, o livro mostra que prevenir quedas é muito mais do que evitar acidentes. É devolver à pessoa idosa a chance de viver com dignidade, independência e liberdade. Eu ainda queria finalizar dizendo que além de tudo que eu falei, né, sobre o livro, né, que eu dei um resumo geral, é, um dos capítulos fala sobre os mitos sobre quedas em pessoas idosas. Então, por exemplo, será que beber menos água ajuda a evitar idas ao banheiro e com isso reduz o risco de cair? Será? Então, eu vou deixar essa resposta para quem lê o livro. E tem mais um capítulo muito importante, que é um capítulo extra, que foi colocado no final do livro,
que tem um passo a passo detalhado sobre como agir logo após uma queda. São orientações bem simples, né, que tem ilustrações e serve para aquela pessoa que mora sozinha, né? Ela pode ter em mente o que fazer se um dia ela cair, e também serve para o familiar que está morando junto e está acompanhando uma pessoa idosa. Então, essas orientações, né, ela fazem toda a diferença, tanto na segurança quanto na recuperação da pessoa que cai, né, ou que caiu. Então, esses e outros temas estão no livro Pare de Cair, que foi escrito com muito carinho para ajudar tanto pessoas idosas quanto familiares, cuidadores e profissionais de saúde a transformar o envelhecimento em um processo mais leve e mais seguro. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Paula Cavalcante pelo Instagram, @paulacavalcante, ou pelo e-mail, paulacavalcante@gmail.com. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.